A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Você já parou para pensar que o cânhamo tem potencial tanto para a medicina quanto para a indústria, oferecendo oportunidades não só para os produtores, mas também para os setores relacionados? E se eu te dissesse que tem empresários e outros atores envolvidos na indústria que defendem a visão de que a regulação do seu cultivo no país poderia destravar uma cadeia produtiva com impacto potencial que remeteria ao de commodities agrícolas? Sim, a gente vai entender o que falta para essa planta, a cannabis, ter o potencial destravado aqui no Brasil, que já conta até com o apoio da Embrapa para algumas iniciativas, viu? A gente também vai falar sobre ela, a Hailey Bieber. Para você que nunca imaginou que a gente falaria sobre essa celebridade americana aqui, num podcast de negócios e economia, bom, a gente tem um bom motivo, desculpa para isso. É que a Hailey é também uma baita empreendedora e ela acaba de vender a sua marca de beleza, a Rhode, pela bagatela de $1 bilhão. A Rhode cresceu rapidamente desde que Bieber, de 28 anos, e seus parceiros de negócios, Lauren e Michael Haltner, lançou a marca de cosmético direto ao consumidor em 2022. A gente também vai falar sobre uma abordagem um tanto peculiar, mas também inovadora, se você parar para pensar, de um banco chinês que ofereceu ajuda para os seus clientes conseguirem estágio em algumas das maiores empresas do país, bem como em bancos de Wall Street, para famílias que investissem mais de $1 milhão. Pois é, e você aí reclamando de fazer processo seletivo pelo GUP, né? Bom, eu sou a prima Nayara, a substituta que tá cobrindo as férias reborn do Alan, ou algo assim. Ah, e no fim eu ainda tenho um pedido super especial pra fazer pra vocês, e eu sei que você ficou curiosa ou curioso por aí, né? Então, bora nessa. Durante um evento sobre o uso medicinal da cannabis no Brasil, realizado em São Paulo, em maio, a principal atração atendia por outro nome: cânhamo. A planta foi apresentada e discutida como uma possível nova fronteira para o agronegócio no Brasil. Além de dispor de importância industrial e medicinal, ela seria capaz de desfazer, pelo menos em parte, o estigma que existe em torno da espécie que ainda é associada à maconha, como uma droga ilegal. O Daniel Jordão, diretor na C-Chat, uma plataforma de informação, educação e negócios voltada ao mercado de cannabis, e organizador do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, falou com a Bloomberg Linha e ele disse o seguinte: se antes o foco estava na cannabis medicinal, agora há um interesse crescente no agro em entender como esse cultivo pode se transformar em um novo vetor de negócios. Acredito que o Brasil tem tudo para se tornar uma potência global no cultivo e na industrialização do cânhamo. Em meio a debates regulatórios que se arrastam entre executivo, legislativo e judiciário, a planta passou a ser rediscutida de forma muito mais ampla no mercado. Ela não seria apenas uma droga ou uma fonte importante de medicamento, mas um insumo para uma gama de aplicações industriais que vão de bioplásticos a materiais de construção e até fibras têxteis. Que loucura, né? Agora, tem um ponto que o cânhamo aparece como uma forma de, entre aspas, furar a bolha da discussão mais tradicional sobre a cannabis. Isso por uma questão de nomenclatura técnica, que busca romper preconceitos. Porque aqui, do ponto de vista botânico, tem uma distinção formal entre cannabis e cânhamo. Foi o que explicou Beatriz Marti Emígio, pesquisadora da Embrapa, que também participou do evento. Segundo ela, a diferenciação entre cannabis medicinal e cânhamo industrial é, em grande parte, discursiva. Serve para facilitar o debate e contornar o estigma associado à maconha. Mas, na prática, se trata da mesma planta, com potenciais diversos dependendo do seu uso. As duas vêm da mesma espécie, mas o que diferencia são os usos medicinais e industriais, que partem dos quimiotipos, e os teores de canabinoides, como THC e CBD, as duas substâncias mais associadas à cannabis. A divisão prática adotada internacionalmente considera o cânhamo um material com menos de 0,3% de THC, que é o psicoativo. Mas essa linha, segundo a pesquisadora, é tênue e até questionável.
Segundo ela, o potencial já captura a atenção do setor agrícola. Existe a percepção de que o agronegócio tem um certo preconceito com a cannabis, mas isso não acontece na prática. Nós temos recebido na Embrapa demandas de vários segmentos interessados no potencial do cânhamo, disse a pesquisadora Bloomberlini. Para ela, são as empresas que desenvolvem maquinários para secagem de fumo e querem adaptar esses equipamentos para secagem de cannabis, por exemplo. O apoio da Embrapa na discussão tem apontado que o Brasil tem clima e tem solo adequados para o cultivo de cannabis em todas as regiões do país, com possibilidade de adaptar cultivares às condições locais. Além disso, a rusticidade da planta favorece o uso em áreas degradadas, com potencial de regeneração do solo e até sequestro de carbono. Em comparação com outras culturas, por exemplo, ela exige menos água, menos defensivos agrícolas e tem alta capacidade de sequestro de carbono, como a gente já comentou, o que a coloca no centro do debate sobre agricultura verde e até de transição energética. Há ainda interesse da indústria de sementes e mudas com demanda por propagação in vitro, bem como as empresas de maquinário que buscam adaptar tecnologias de secagem já existentes. O tema ainda depende do resultado das discussões políticas e da forma como poderia ser feita a regulamentação da produção da planta. Ainda assim, um estudo recente da consultoria Kaya Mind apontou que o mercado da cannabis medicinal, aquele que é dentro da lei, já movimentou cerca de 853 milhões de reais apenas em 2024, com projeções que ultrapassam R$1 bilhão em 2025. Esse potencial reflete o fato de que as leis estão mudando em muitos países do mundo para permitir o uso medicinal e industrial da cannabis, com novos países liberando seu cultivo e uso a cada semana, segundo o Jordão. Um exemplo disso é a Alemanha. Lá, a liberação do cultivo levou a um grande interesse de produtores canadenses, americanos e europeus. E a China, sim, até a China, é mencionada como um grande produtor e mercado consumidor de cânhamo industrial. E o Brasil aparece como tendo um baita potencial para competir nesse mercado, inclusive exportando matéria-prima para o país asiático. E você achando que a gente só ia exportar soja, né? Bom, mas tudo isso, todo esse debate, no entanto, ainda esbarra em obstáculos políticos e culturais. Segundo o Jordão, falta uma lei mais abrangente que trate da cannabis como setor produtivo. E mesmo que hoje temos avanços pontuais, a Anvisa agiu dentro do seu escopo. E o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, abriu uma brecha, mas ainda falta clareza legal sobre quem pode plantar, como pode plantar e para qual finalidade. De qualquer forma, ele mandou o seguinte, ele disse, o Jordão: o cânhamo pode ser uma nova fronteira do agro brasileiro. A Elf Beauty acertou um acordo para aquisição da marca de beleza Rhode, ou Rhode, vocês sabem como falo? De Hailey Bieber por $1 bilhão. O negócio prevê pagamento de $800 milhões em dinheiro e ações, com adicional de $200 milhões, com base no desempenho da marca ao longo de 3 anos, disse a empresa a Elf em um comunicado divulgado na última quarta-feira. O CEO da Elf, o Tarang Amin, disse que a aquisição diversificará ainda mais o portfólio da empresa de cosméticos, que inclui marcas como Nature e Well People. A Rhode está pronta para um crescimento de foguete, acrescentou. Bom, a participação acionária exata da Hailey Bieber não é revelada, mas o negócio a colocará no clube de celebridades com patrimônio estimado em $1 bilhão ou mais, segundo a imprensa especializada. A marca da Hailey Bieber vende produtos de beleza e cuidados com a pele, incluindo bálsamo hidratante, blush de bolso e tratamentos labiais com peptídeos. A Elf, por sua vez, viu o crescimento de sua receita arrefecer em trimestre mais recente, após anos de expansão de 2 dígitos. Os executivos têm trabalhado, no entanto, na expansão internacional, acrescentando distribuição para os produtos da empresa em países como Alemanha, México e até Austrália. A marca recentemente gerou uma receita de $212 milhões no seu 3º ano, de acordo com a diretora financeira da Elf, Mandy Fields. A marca será lançada nas lojas da Sephora ainda neste ano. Agora, imagine o seguinte cenário. Você sonha em estagiar em uma das maiores empresas do país, ou naqueles bancos de Wall Street, sabe? E para isso você pode conseguir uma ajudinha essencial para essa vaga, mas isso pode te custar $1 milhão. Pois é.
Em um anúncio publicado no WeChat, o Industrial Bank, com sede em Fujian, promoveu sua ajuda a clientes do Private Banking ou seus filhos na obtenção de estágios em bancos como o JP Morgan e o Citigroup, bem como em grandes companhias chinesas. No entanto, a oferta foi retirada após ser duramente criticada nas redes sociais. O banco ofereceu a ajuda em troca de pelo menos 10 milhões de yuans, ou $1 milhão, em depósitos de novos clientes e mais de 5 milhões de yuans de clientes existentes, de acordo com o anúncio. Após a repercussão negativa nas redes sociais, o banco anunciou na noite de terça-feira que o programa havia sido suspendido, no qual uma terceira parte responsável identificaria os estágios disponíveis e ofereceria serviços de coaching para os seus clientes. O JP Morgan afirmou que nunca autorizou nenhuma organização ou indivíduo a oferecer serviços de emprego, entrevista ou estágio em nome da empresa. O Citigroup, por sua vez, afirmou que não oferece estágios por meio de terceiros. Estudantes chineses frequentemente recorrem a serviços de coaching de carreira, e alguns chegam a pagar até $50 mil para conseguir vagas cobiçadas em bancos. Pois é, não tá fácil para ninguém, não é mesmo? Eu sou Nayara Albuquerque, a substituta das férias do Alan Blanco. As informações desse episódio são da Bloomberg Linha e da Bloomberg News, e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. Uau! Bom, vamos ler os comentários de vocês, que não foram muitos. No último episódio, confesso que fiquei um pouco triste, mas tudo bem. O Everton Santos disse: essa mudança da capa não foi legal. Escuto outros podcasts e antes era mais rápido achar uma estratégia. Pensem aí. E vocês? O que vocês acham dessa mudança da capa? Realmente tá mais difícil de encontrar? Vocês já se acostumaram? Você achou que ficou mais atrativo? Conta pra gente aqui nos comentários pra gente fazer uma deliberação aqui na Bloomberg. A Isa disse o seguinte: oi prima, bem-vinda de volta. Acho super válido falar de The Last of Us. Me sinto enganada quando a APS manda notificação dizendo que o parte 2 tá na promoção e quando vou ver sai de 250 por R$200. Eu quero nem imaginar o preço do GTA 4. Ou do GTA 6 no caso. Pois é, Isa, The Last of Us não é barato. Confesso que eu peguei uma promoção, mas eu acho que pode ficar de sugestão de pauta pro Lorian fazer um episódio. De repente eu posso até participar, pois amo The Last of Us. Ontem eu assisti o último episódio da série, confesso que fiquei um pouco frustrada. Mas é isso, vida que segue. Um big beijo pra vocês. E aqui vai o meu pedido pra vocês. A Bloomberg Linha está concorrendo no prêmio iBest na categoria de canal de economia e negócios. E a gente precisa muito do voto de vocês para chegar na próxima fase. No ano passado a gente se classificou no top 20, mas a gente não divulgou tanto. E hoje a gente está contando com o voto de vocês para chegar pelo menos no top 10. A gente vai deixar o link aqui na descrição do podcast e vocês podem votar, mandar para os amigos, para a família, para quem vocês quiserem. Eu e o primo Alan vamos agradecer demais. E óbvio, toda a equipe da Bloomberg Linha.